Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós estamos encerrando a nossa meditação no capítulo 1 de Filipenses. Vamos fazer, como de costume, a leitura completa da mensagem em si. E logo em seguida, vou também fazer a leitura corrida nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 1, Vamos então à leitura da mensagem, que diz o seguinte, Filipenses, capítulo 1, diz o seguinte: prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Vou repetir. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Até o dia de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como tenho por tudo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Espero e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto,
tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Porque a vossa glória aumente, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E na verdade vos espanteis, em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Por amor de vós, foi concedido em relação a Cristo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir os últimos versículos aqui. Exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade e à santidade. Paulo exorta os irmãos, a perseverança, ao amor fraternal, a humildade e a santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o que diz as referências, desse capítulo 1 de Filipenses, diz o seguinte, vou ler do 1 até o 4, Aleluia, Jesus, porque faz parte, é o pontapé inicial, o ponto de partida da mensagem nas referências. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A alegria. A alegria é parte integrante da vossa salvação em Cristo. É paz e prazer interiores em Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
e na bênção que flui de nosso relacionamento com Ele. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Os ensinos bíblicos a respeito da alegria incluem, primeiro, a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Confira em Salmo 5, versículo 11. Salmo 9, versículo 2. Isaías, capítulo 35, versículo 10. E com a palavra de Deus, Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Confira em Salmo 119, versículo 14. Segundo, a alegria flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito. Salmo 16, versículo 11. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Logo, ela não nos vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. João capítulo 15, versículos 1 ao 11. Nossa alegria se torna maior quando o Espírito Santo nos transmite um profundo senso da presença e do contato com Deus em nossa vida. Confira em João capítulo 14, versículos 15 ao 21. Veja em João 16, versículo 14, nota. Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência na sua palavra, e à obediência aos seus mandamentos. João capítulo 15, versículos 7 ao 10, versículos 7, 10 e 11. E a separação do mundo. Vou repetir porque é muito profundo isso aqui. Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência à sua palavra, à obediência aos seus mandamentos e à separação do mundo. Versículo de João 17, 13 ao 17. Terceiro, a alegria como deleite na presença de Deus e nas bênçãos da redenção não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Vou repetir, parágrafo 3º. A alegria como deleite na presença de Deus e nas bênçãos da redenção não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Mateus capítulo 5, versículo 12. Atos capítulo 16, versículo 23 ao 25. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Tendo por certo isto, a confiança de Paulo nos Filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus efetuou neles, como também no zelo e na abnegação deles em prol da fé. Versos 5 e 7. Capítulo 4, versículo 15 ao 18. A fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel, mas ela é ineficaz para com aqueles que resistem à sua graça. Verso 2 ao 13, nota. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nota. A vossa caridade aumente em ciência e em conhecimento. A caridade, se procede de Cristo, deve basear-se, primeiro, no Novo Testamento. Ciência, grego, epinose, significa conhecimento. Basear-se na ciência e no conhecimento espiritual, no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus, conhecida experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele, e não um simples conhecimento
intelectual de fatos a respeito dele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Versos 10 e 11. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Ver o estudo, ensino bíblico para o crente. Página 1879. Segundo, logo conhecer a palavra de Deus. Confira em Romanos capítulo 7, versículo 1. Ou conhecer a vontade de Deus. Atos capítulo 22, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 18. Subentende, conhecer a vontade de Deus, subentende um conhecimento que se expressa na comunhão, na obediência, na vida e no andar com Deus. João capítulo 17, versículo 3. 1 João capítulo 4, versículo 8. Conhecer a verdade teológica deve ter como objetivo o amor a Deus e o livramento do pecado. Amar a Deus e se livrar do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Ver o estudo, ensino bíblico para o crente. Página 1879. Em todo conhecimento significa o crente discernir o que é bom e o que é mal. Sinceros e sem escândalo algum. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Sem escândalo algum significa inculpável diante de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Inculpável diante de Deus e dos homens. Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo o crente, tendo em vista a iminente volta de Cristo. Somente com um amor abundante, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Confira em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. E com fidelidade total à palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. E com fidelidade total à palavra de Deus que seremos sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Para a defesa do Evangelho, Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. Verso 27. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Judas, versículo 3. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vou repetir. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que batalha no crente, é chamado o Espírito de Jesus Cristo. Vou repetir. O Espírito Santo que habita no crente é chamado o Espírito de Jesus Cristo. Confira em Atos, capítulo 16, versículo 7. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque é Cristo quem outorga o Espírito ao crente, na sua conversão,
ver o estudo, a regeneração dos discípulos. Página 1613. E é ele que subsequentemente batiza o crente com o Espírito Santo. Ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, nota. Ver o estudo, o batismo no Espírito Santo. Página 1627. Esse Espírito é o mesmo que ungiu a Jesus, a fim de trazer redenção ao mundo. Ver em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ver o estudo, Jesus e o Espírito Santo. Página 1529. Vou repetir. Batismo no Espírito Santo, página 1627. Esse Espírito é o mesmo que ungiu a Jesus, a fim de trazer redenção ao mundo. Ver em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ver o estudo, Jesus e o Espírito Santo. Página 1529. Morrer é ganho. O viver para mim é Cristo, morrer é ganho. O verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver. E que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua missão terrestre e o início de uma vida mais gloriosa com Cristo. Ver versos 20 e 25. Ver em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nota. Ver o estudo, a morte, página 789. Num mesmo Espírito, a verdadeira essência da unidade do Espírito consiste em viver de modo digno. Confira capítulo 4, versículo 1 ao 3 de Romanos. Permanentemente firme num só espírito e propósito. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Combatendo lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho, segundo a revelação apostólica, versos 17. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aquele que são... Defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Capítulo 3, versículo 18, nota. Observamos que o Espírito aqui tem o sentido de disposição mental, ânimo, zelo, propósito, dedicação, diligência, e não o espírito humano em si. Vou repetir essa última nota aqui. Defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Capítulo 3, versículo 18. Observemos que espírito aqui tem o sentido de disposição mental, ânimo, zelo, propósito, dedicação, diligência, e não o espírito humano em si. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.